Eu estava com muita saudade de pregar para vocês. Glória a Deus, aleluia, muita saudade mesmo. Ontem eu passei a tarde toda escrevendo uma mensagem que o Espírito Santo foi me entregando, e eu pensei que eu ia pregar ela hoje. E quando foi hoje, o Senhor me fez escrever outra. Ele me deu outra, aleluia. Essa será, a de ontem será para outro momento. E a mensagem que o Senhor me deu hoje está em Isaías capítulo 33 e o versículo de número 22. Isaías 33, versículo de número 22. Aleluia. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Só o 22, vamos repetir. O Senhor é juiz, legislador e rei. Juiz, legislador e rei. Aleluia, glória a Deus. Podem vos assentar. Essa ministração será um ensino, amém? Uma instrução, como diz a Sharon, instrução. Ela recebe muitas instruções. O mundo espiritual e o mundo físico são duas realidades inegáveis. Por isso que quando o escritor aos Hebreus, ele vai falar a respeito da criação, ele vai dizer que Deus criou os mundos, e ele vai usar o plural para a palavra mundo, porque ele está falando de dois tipos de mundo: o mundo físico e o mundo espiritual. O nosso corpo físico é necessário para que possamos nos interagir com o mundo físico, mas também nós temos um corpo espiritual que interage com o mundo espiritual, com as coisas espirituais, e através da fé nós podemos acessar a realidade espiritual do mundo espiritual. Sem fé é impossível nós compreendermos que existe um mundo espiritual. Sem fé é impossível nós acessarmos o mundo espiritual e entender as coisas espirituais. Então é através da fé que nós acessamos as realidades espirituais. Você está sentado aqui nessas poltronas, é certo? Você está vendo pessoas sentadas, você está sentado, mas Efésios capítulo de número 2, versículo de número 6, está escrito também que nós estamos assentados. Por favor, se puder, projeta para nós Efésios 2:6, para que todos possam ver que o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. 2:6. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como eu entendo isso? Se eu estou sentado numa poltrona aqui agora, mas o apóstolo Paulo está me dizendo que eu estou também nesse mesmo momento assentado com Cristo nas regiões celestiais. A verdade é que o meu corpo físico está sentado em uma poltrona, mas o meu corpo espiritual está assentado nas regiões celestiais, aonde Cristo está. Então nós precisamos entender que fisicamente nós estamos em um lugar, mas espiritualmente nós estamos em outro lugar. Mas também nós precisamos entender que existem dimensões espirituais, e nós, seres humanos dotados de carne e osso, humanidade carnal, nós precisamos entender que o mundo espiritual em nós é também uma grande realidade, e é por isso que nós somos seres carnais, mas também seres espirituais. E uma das coisas que nós precisamos entender com muita verdade é que no mundo espiritual existem departamentos. Diga comigo, departamentos. E um deles é o que nós chamamos de corte celestial. E essa corte celestial, ela está numa dimensão espiritual, a qual nós podemos acessar através da nossa fé e do nosso entendimento a respeito das coisas espirituais, a fim de nos ensinar essas verdades. Por diversas vezes as escrituras sagradas vai afirmar para nós que Deus, Ele é o juiz de toda a terra, e como nós lemos no versículo 22 de Isaías 33, vai dizer que Ele é rei, que Ele é legislador, que Ele é juiz,
juiz, e o mundo espiritual tem esse departamento, essa corte, aonde o Senhor se assenta para julgar todas as causas, aonde ele se assenta para estabelecer todas as coisas. E quando nós lemos Isaías, nós vamos compreender que Deus está atuando em suas 3 esferas de governo. Nós sabemos que a Constituição brasileira, ela possui os 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. No mundo espiritual também nós podemos ver, nós podemos contemplar esses 3 poderes, e Deus é o que comanda todos eles. Deus atua nessas 3 esferas ao mesmo tempo. Ele é o governo perfeito, ele legisla, ele governa e ele julga com justiça absoluta. Mas eu preciso que você entenda uma verdade: situações se levantarão contra nós, injustiças podem e acontecem diariamente sobre as nossas vidas. Pessoas podem conspirar contra nós, pessoas nos caluniam, se levantam contra nós, levantam falsos testemunhos, e muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Por quê? Porque Satanás é aquele que constantemente procura a ocasião contra nós e nos persegue de dia e de noite. Você precisa estar atento e entender essa verdade. Nós não podemos baixar a guarda um minuto sequer, porque o nosso adversário, ele procura a ocasião contra nós em todo o tempo. Quem aqui já teve aquele momento de estar em paz, em perfeita paz no seu casamento, no meio da sua família? De repente uma só palavra é o suficiente para trazer um caos dentro da tua casa. Uma palavra que é dita da forma errada, na hora errada, tira a paz do seu casamento, tira a alegria da tua casa, tira a harmonia do seu lar, e você olha e fala: meu Deus, há poucos minutos atrás estava tudo bem, agora está um caos, agora é um que já não quer mais falar com o outro, agora é uma situação infernal que se levantou. Por que isso? Porque o nosso adversário, ele procura a ocasião contra nós o tempo todo, e por isso nós precisamos ser vigilantes. Ei, antes de orar, vigie, porque tem gente que até ora, mas não vigia, abre a boca a todo tempo, fala coisas que não deve, atrai para si perturbações. Por quê? Porque o diabo, ele está ali. Entenda uma coisa: o diabo não tem carne e sangue, ele é espírito, e espírito não se cansa. Ei, ele não se cansa, ele não dorme, ele está a todo momento, ele está a todo instante procurando ocasião contra nós, a fim de roubar a nossa paz, a fim de roubar a nossa alegria, a fim de nos desestruturar psicologicamente, emocionalmente. Então nós precisamos estar sempre vigilantes, porque nós temos um inimigo que constantemente está guerreando, pelejando contra nós. A Bíblia vai dar alguns atributos a esse inimigo. A Bíblia o chama de acusador, a Bíblia o chama também de mentiroso, a Bíblia o chama também de enganador, a Bíblia o chama também de tentador, a Bíblia o chama também de adversário, a Bíblia o chama também de devorador. Ele tem vários atributos nas suas esferas de ações, e nós precisamos estar conscientes e vigilantes quanto a isso. Por quê? Porque a todo instante ele quer destruir a mim e a você. Olhe para quem está ao teu lado e diga: fique esperto, fique atento, porque nós temos um inimigo em comum. Aleluia! Esse inimigo, ele tenta nos acusar diante do Pai Celestial. O diabo conhece as leis espirituais, ele sabe como proceder a fim de trazer para nós juízo, condenação e maldição. Ele conhece as leis, ele sabe como atuar. Agora pense comigo: pode existir acusação contra nós no mundo espiritual? Pode. Embora o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É verdade, Deus justifica. Quem que Deus justifica? Aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende. Se não há arrependimento, se não há confissão, há uma demanda contra ti no mundo espiritual. Se não há confissão, não há arrependimento, há algo que foi levado contra ti na corte celestial,
e a sua vida, o seu nome está sendo mencionado nessa sala. Pastora, como desfazer isso? Vamos lá. A Bíblia diz que o diabo é o acusador, isso já está claro, e ele nos acusa com base nas nossas falhas, pecados não confessados e direito que nós damos a ele quando nós abrimos algumas brechas. Por exemplo, uma pessoa que consome pornografia, ela consome esse tipo de conteúdo no secreto, e ela pensa o quê? Ninguém está vendo, mas ela está enganada, tem muita gente vendo. Deus está vendo, os demônios também estão vendo, e o diabo vai usar isso diante de Deus para te acusar, e o diabo vai levar isso diante de Deus para trazer acusação sobre a sua vida, porque é através dessa brecha que nós estamos dando a ele um direito legal de nos acusar e de tocar em áreas específicas da nossa vida. A missão do inimigo, nós já sabemos, é roubar, é matar, é destruir, e se alguém pensa que o que fez escondido não afeta ninguém, está muito enganado. Por quê? Porque afeta a sua vida espiritual, afeta o casamento, afeta os filhos, afeta a saúde, afeta as finanças e principalmente a mente. Uma pessoa que vive consumindo esse tipo de conteúdo tem a mente perturbada, não tem paz, não tem sossego. Então entenda, aquilo que é feito no secreto, Deus vê, e o inimigo observa e vai juntando provas contra ti para levar diante da corte celestial. O que é secreto na terra é muito visível no mundo espiritual, mas o arrependimento e a confissão fecham portas espirituais. É por isso que o arrependimento é essencial desde o primeiro momento em que um pecado é cometido. O arrependimento, ele precisa ser genuíno. Nós não podemos planejar pecar e depois se arrepender. Quem está pegando? Porque não tem como eu planejar pecar e me arrepender. Não tem como arrepender. É difícil alguém arrepender de algo que ela planejou, ela desejou, ela arquitetou como faria. O arrependimento não vai vir com facilidade numa situação dessa. Então é complicado, e o inimigo, ele ganha com isso vantagem sobre aqueles que estão cometendo seus pecados e não se arrependendo, porque é diante de um arrependimento que o nosso acusador perde todos os argumentos contra nós. O diabo pode estar lá diante da corte acusando você, mas se houve confissão, se houve arrependimento, o sangue de Jesus calará a boca dos demônios. O sangue precioso de Jesus vai fazer o nosso inimigo recuar, não ter argumento contra a nossa vida. A Bíblia vai dizer que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos justifica diante de Deus. Ele é quem nos justifica, ele é o nosso advogado, ele nos defende. Como é que o advogado defende um criminoso? Ele vai encontrando brechas na lei, ele vai entrando aqui e dali, e vai achando alguns incisos, e vai achando algumas brechas para defender o seu cliente. E assim é Jesus, ele vai lá e apresenta o sangue dele para defender aquele que confessa e deixa, aquele que está arrependido. O Senhor Jesus vai lá apresentando o seu sangue, dizendo: olha aqui, ó, eu morri por ele, eu morri por ela, eu paguei o preço por ele, eu paguei o preço por ela, perdoa ele, perdoa ela, cancela a dívida. Quando uma acusação tem legitimidade, o único que pode nos libertar é o poderoso sangue de Jesus, a partir do nosso arrependimento. Mas pastora, e quando uma acusação não é legítima? Porque nós sabemos que o diabo, ele é mentiroso, sim ou não? Ele mente, ele inventa, ele arma ciladas. E quando uma acusação não tem fundamento, e quando você está diante de uma injustiça, e quando você é injustiçado, quando você não deve, e quando você não fez, e quando estão falando algo a seu respeito, e você não tem nada a ver com isso, aí você tem o direito de se apresentar com a sua causa diante da corte celestial, contestando o seu adversário.
contestando o seu inimigo. Olha o que lemos: ele é juiz de toda a terra. Ei, e o juiz de toda a terra, ele fará justiça por mim e por você. Ele fará justiça na nossa causa e nos dará sentenças favoráveis. Nós não podemos ter uma fé passiva. Preste atenção nisso. Eu já disse e repito, nós estamos em constantes guerras com o nosso adversário, e estando em constantes guerras, constantes batalhas, nós não podemos ter uma fé passiva. Tem pessoas que diante da injustiça, elas só dizem assim: ah não, Deus está vendo, eu vou deixar que Deus julga. Claro, está tudo certo, isso não está errado, só que eu não posso ficar de braços cruzados diante do mundo espiritual. Não, a Bíblia me dá respaldos para eu guerrear espiritualmente contra uma injustiça. A Bíblia me dá respaldo, para eu reivindicar no reino do Espírito o que está acontecendo comigo diante de uma injustiça. É verdade, Deus sabe de tudo. É verdade, Deus vê tudo. Deixa eu perguntar uma coisa: quem aqui já foi machucado por uma injustiça? Levante a sua mão. Quem aqui já teve o seu nome jogado em mesas aonde de fato você não fazia parte daquela conversa? A injustiça é algo muito complicado, porque ela gera em nós marcas muito profundas. Uma pessoa injustiçada tem muita dificuldade para se recompor. Uma vez que você é injustiçado, é injustiçada, você tem dificuldade de confiar de novo, você tem dificuldade de se relacionar de novo, você tem algumas dificuldades. Por quê? Porque a injustiça dói, a injustiça fere. Outro dia eu vi uma reportagem sobre um moço que foi acusado de um crime que ele não cometeu, e ele foi preso e ficou durante 20 anos preso, sendo acusado por um crime que ele não cometeu. Quando ele saiu, provavelmente ele recorreu, vai receber uma indenização, mas a verdade é que nada e nem ninguém vai conseguir compensar os 20 anos que esse homem perdeu a sua liberdade, os 20 anos que esse homem sofreu a injustiça, estando preso sem ter cometido crime algum. Nenhum valor monetário é capaz de pagar o estrago emocional que foi causado sobre a vida desse homem por causa da injustiça. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a passar por injustiça, e nós precisamos entender que Deus vê tudo e julga a todos. Preste muita atenção: Deus vê tudo e julga a todos, porque se nós nos esquecermos dessa verdade, é capaz da gente enlouquecer. Porque tem dias que a gente só está de pé porque a gente confia na justiça de Deus. Tem dias que a gente só está de pé sustentado pela fé de que uma hora ou outra Deus se manifestará ao nosso favor. Deus vai fazer justiça, Deus vai olhar para os nossos inimigos, meu Deus do céu, e vai mostrar quem Ele é na nossa vida. Então nós não podemos nos esquecer que Deus está vendo tudo, que Deus está pronto para julgar todas as coisas. Se você não se lembrar que Deus está vendo tudo, uma hora ou outra você vai perder as estribeiras e vai querer fazer pior do que aquilo que fizeram com você. Quem já teve esse desejo? Eu também. Preste muita atenção: a injustiça é horrível, só quem passou sabe o quanto dói. A injustiça magoa, ofende. Uma pessoa injustiçada, ela comete o grande erro de trazer para morar dentro de si o seu algoz. Você pode não ver o ofensor, pode não falar com ele, pode não conviver com ele, mas mesmo assim você pensa nele em vários momentos do seu dia, ou por que não dizer o tempo todo. Tem dia que dá aquela vontade de revidar, fazer do nosso jeito, fazer justiça com as nossas próprias mãos.
Tem dia que dá vontade. Quando você está debaixo de uma injustiça, você pensa milhões de coisas, você quer esquecer, mas a sua mente não deixa, porque a indignação, ela é latente dentro do teu ser. Você quer superar, mas a sua mente te prende àquela condição de raiva, àquela condição de revolta. E quando você está superando, quando você está avançando, chega alguém e diz assim: me falaram, fiquei sabendo, ou estão dizendo, é ou não é? Quando você está perdoando, quando você está tentando esquecer, alguém te lembra, porque é assim. Porque quando nós sofremos uma injustiça, é assim. E por mais que você queira se livrar, superar, virar a página, aquela injustiça te persegue, aquela situação te persegue. Aí vem dúvidas infindáveis na mente, e a gente começa a se perguntar: Deus, por que comigo? Quem está ouvindo Deus falar aí? Por que comigo? E aí vem aquela situação de comparação, que é a mais dolorosa ainda. Quando você começa a comparar e dizer: o fulano nem serve a Deus, e não passa por isso. A fulana nem ora como eu oro, nem busca como eu busco, nem se santifica como eu me santifico. E olha com quem foi acontecer a injustiça, e olha com quem o inimigo veio guerrear. Ai meu Deus, Deus está falando com alguém aqui, e eu vejo uma unção forte de Deus descendo, trazendo quebrantamento, e respostas de Deus está vindo sobre pessoas aqui. É nessa hora em que as dúvidas, os porquês, a indignação toma conta da nossa alma. É nessa hora que nós precisamos deixar de ter uma fé passiva e começar a reivindicar a justiça de Deus sobre a nossa causa. Ei, é nessa hora que nós precisamos se levantar e buscar a justiça de Deus. Ei, você precisa entender uma coisa, que às vezes, quando nós estamos sendo injustiçados, nós queremos atribuir a Deus a injustiça e dizer: Deus está sendo injusto comigo. Apresente a Deus, o justo juiz, a sua causa. Ei, quando você estiver nessa situação, com a tua alma perturbada, você precisa levar diante do justo juiz a sua causa, reivindicando os seus direitos. Ei, Deus sabe os seus direitos, mas Ele quer que você reivindique. Ele quer que você se apresente na corte celestial, apresentando suas causas, apresentando as suas demandas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por muitas situações na minha vida em que eu tive que ir diante da corte celestial como uma mulher de guerra, para reivindicar uma sentença favorável a meu respeito. E sabe como eu reivindicava? Eu reivindicava e reivindico até hoje, dizendo: Deus, eu não plantei o que eu estou colhendo, porque muitas vezes você olha para as suas colheitas e ela não condiz com aquilo que você plantou. Às vezes você está colhendo coisas que é de outro, e você precisa chegar diante da corte celestial e apresentar para Deus as suas sementes, as suas semeaduras, e dizer: Deus, não foi isso que eu plantei, Deus, não foi isso que eu coloquei diante do teu altar. Já teve dias que eu cheguei diante da corte celestial e disse: Deus, eu não plantei isso, eu não plantei isso.
isso. Eu não aceito colher o que eu não plantei. Essa colheita não me pertence, essa colheita não é minha. E eu sei que Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Ei, não aceite colher frutos amargos que o diabo plantou sobre a tua vida. Não aceite colher aquilo que você não plantou. Vai diante da corte celestial e diga: Deus, julga a minha causa. Por exemplo, você é uma pessoa honesta, nunca defraudou ninguém, compra e paga, é dizimista, é ofertante. Aí de repente você se depara com prejuízos, portas fechadas, coisas dando errado. Analise bem a sua situação, junte provas e argumentos contra o seu adversário e vá diante do justo juiz. E vá diante do justo juiz e apresenta os seus argumentos, apresenta as suas provas, apresenta as suas demandas, porque a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Nele não há injustiça. Salmo 89 vai dizer que justiça e juízo é a base do trono de Deus, ou seja, o trono de Deus está estabelecido em uma base de justiça e de juízo. Deus não falhará com a justiça. Quando você clamar por Ele, quando você levar diante da corte celestial a sua demanda, a sua causa, a injustiça que foi feita, ei, a colheita má que está vindo sobre a sua vida, Ele te dará a vitória. Deus ainda faz justiça e juízo na terra. Deus ainda julga as nossas causas. Deus ainda toma para si as nossas demandas. Levante a mão que eu vou profetizar. Deus abriu hoje os portais dos céus, abriu as portas da corte celestial para te receber, para ouvir as suas demandas, para ouvir as suas causas, para ouvir aquilo que você tem para se apresentar diante dele, em nome do Senhor Jesus. Esta é uma noite especial. Deus virá com resposta. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, nos ensina a orar, porque João ensina os discípulos dele, e nós queremos orar, nós queremos aprender a orar. Aí Jesus apresenta o Pai para eles. Ele vai dizer: quando vocês forem orar, começa assim, ó, Pai Nosso. Começa reconhecendo a paternidade dele. Aqui Jesus apresenta Deus como o Pai. Em nenhum outro momento da história, antes disso, Deus foi chamado de Pai. Mas a partir daqui, Deus recebe esse título de Pai. Ele é o nosso Pai. Só que teve ocasiões em que Jesus apresenta Deus como o juiz. Ele é Pai, mas Ele também é o justo juiz. E nós vemos Jesus apresentar Ele como justo juiz em Lucas. Por favor, projeta para nós Lucas, capítulo de número 18, do versículo 2 até o versículo 8, 6 versículos para nós lermos. Diz assim: e ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe e dizendo: faça justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. E o Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ele continuará fazendo esperar? E digo a vocês
que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Preste muita atenção. Deus é apresentado por Jesus aqui como um juiz justo, como um juiz complacente. Ele apresenta um juiz que é iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não teme a ninguém, mas pela perseverança de uma mulher que conhecia os seus direitos, esse homem resolveu fazer justiça. Então ele está dizendo, se até esse homem que é iníquo, que é um homem que não tem temor, ele ouviu essa mulher, quanto mais o vosso Pai, ele fará justiça, ele não vos deixará no banco da espera, ele fará justiça por vocês. Preste muita atenção, aqui nós vemos Deus como o juiz, aquele que julga as nossas causas, aquele que vem sobre nós com uma balança justa. Meu Deus, apresenta a Ele a tua causa, apresente a Ele os seus argumentos, porque Ele é Pai, mas Ele também é juiz. Aquela viúva, ela sabia quais eram os seus direitos. E eu acho tão importante quando eu leio o livro de Números, e a Bíblia vai falar sobre as filhas de Zelofiade. Era lei de Moisés, quando um homem morresse, e ele não tivesse filhos, mas apenas filhas, a herança não passaria para as filhas, porque mulher não tinha direito à herança. Só que as filhas de Zelofiade, após o pai morrer, elas vão diante da tenda da congregação e diz: olha, é injusto. Ninguém nunca antes tinha ido contra uma lei de Moisés, ninguém ousava falar contra o que Moisés já havia decidido, contra aquilo que já estava escrito, mas aquelas mulheres foram diante da lei de Moisés com um argumento, e chega para ele na tenda e diz: é injusto, nosso pai morreu, ele não era rebelde, ele não estava no meio daqueles que se rebelaram, ele morreu no seu próprio pecado, ele não era um homem rebelde, ele não era um homem qualquer, e a herança dele não pode passar para outro, a herança tem que passar para nós, nós somos filhas dele. Ei, a Bíblia diz que Moisés ficou tão impactado que ele não soube o que dizer, ele não soube o que fazer, era algo inédito, ninguém tinha ido contra a lei de Moisés nunca, nem em sonho. Aí Moisés vai perguntar para o Senhor, porque ele viu que era algo difícil demais. Ele disse: Senhor, tem umas mulheres ali corajosas, que chegaram para reivindicar um direito que pela minha lei elas não têm, mas elas dizem que tem direito, e o Senhor diz: é justo, é justo. Por favor, eu detesto essa versão NVI, por favor, coloca ARC, qualquer outra, mas essa NVI, essa Bíblia é difícil de gostar dela. Então, Deus disse: é justo, é justo. Dê para elas, porque é justo. Ei, talvez você está aí se conformando com algo e dizendo: não, é assim mesmo, não, é desse jeito mesmo, não, na casa de todo mundo é assim mesmo, não, na vida de todo mundo é assim mesmo, não, fulano tentou, não conseguiu. Ei, se você acha que é injusto, leva para a corte celestial. Se você acha que não é isso que você merece, vai diante da corte celestial. Se você acha que é um direito seu, vai diante da corte celestial. Ei, se você acha, oh meu Deus, se você acredita que essa bênção é para você, se você acredita que o teu inimigo está fazendo algo que passou dos limites, vai diante da corte celestial e conta para o justo juiz, e ele te trará uma sentença favorável. Aquela viúva insistiu, ela exigiu os seus direitos, ela exigiu recompensa, ela exigiu restituição, ela exigiu justiça, e ela obteve justiça. Nós vemos também Abraão apelando para a justiça divina. Eu acho lindo isso, quando em Gênesis 18, 25, Deus está trazendo uma sentença de destruição para Sodoma e Gomorra. E quando Deus traz essa sentença de destruição para Sodoma e Gomorra, olha o que Abraão vai dizer para ele: longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio,
que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão está dizendo: Senhor, isso não é do seu caráter. Olha como é que ele está dizendo: isso não é do seu caráter, destruir o justo com o ímpio. Isso não é do seu caráter, colocar os dois tudo no mesmo saco. Não, não, o Senhor faz distinção. O Senhor conhece quem é justo, o Senhor conhece quem é ímpio. O Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor é justo. Aí Deus disse: é verdade, eu sou justo. Salvou Ló e suas filhas. Eu não vou destruir tudo, eu vou libertar Ló e a sua família desse lugar pecaminoso. Deus ouviu a oração de Abraão, Deus se compadeceu, Deus olhou para a intercessão dele, ele foi reivindicar um direito, ele foi reivindicar que Deus fosse justo, e Deus foi justo. Quem está pegando? Que tremendo isso, gente, que tremendo. Tem coisas que a gente não recebe porque não pede. Tem coisas que a gente não recebe porque não sabe. E por que não sabe? Porque não lê a Bíblia. O que se lê sabia. Eu estava comentando sobre a disciplina dos judeus. A gente voou com eles de Paris até Tel Aviv, 4 horas de voo. E durante todo o tempo eles lendo. Às vezes na rua eles com o livro andando e lendo. E como que o brasileiro anda? Com o celular. Eles andam lendo. Não que não tenha, mas eu não vi nenhum judeu com celular de última geração. Só aqueles tijolinhos que só liga e manda mensagem. Quem está pegando? Porque eles têm outras prioridades. E qual é a prioridade? Conhecer mais de Deus. E como que eu conheço mais de Deus? Lendo o que Ele escreveu. Isso me impactou, irmãos. Isso me impactou. Porque de todas as vezes que a gente vai, a gente sempre se depara com algo específico que nos ensina lições específicas. E dessa vez, dentre as muitas outras lições, essa ficou muito marcante, porque eles sempre foram conhecidos como o povo do livro, o povo que lê, o povo que busca, o povo que procura conhecer o Senhor. E quando nós conhecemos o livro dele, nós sabemos quais são os nossos direitos, nós sabemos quais são os nossos deveres, e a nossa vida é de fato uma vida abundante, porque quando você conhece os seus direitos, você desfruta de coisas abundantes em Deus. Quem está pegando? Então vamos lá, para nós encerrar. É importante conhecer que Deus é Pai, é importante nós conhecer Deus como o nosso amigo, o nosso ajudador, mas eu preciso também conhecer Deus como o nosso juiz, aquele que julga todas as nossas causas. Mas eu preciso também conhecer o meu adversário. Por quê? Porque conhecendo o meu adversário, eu vou saber como ele age, eu vou saber que tipo de arma ele usa, eu vou saber que tipo de argumento ele levanta contra mim. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, ele escreveu que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Entenda uma coisa: o inimigo quer impedir o nosso avanço. Ei, você acha que o inimigo de fato está feliz quando você está avançando, quando você está crescendo, quando você está buscando a Deus? Não. Ei, o inimigo não quer que você cresça, ele não quer que você prospere, ele não quer que você avance, ele não quer que as nossas crianças sejam ensinadas no caminho do Senhor. Ei, ele não quer que o evangelho seja pregado, ele não quer que a palavra alcance vidas, ele não quer. E ele vai fazer de tudo para impedir isso. Ele vai lutar com todas as suas armas para que isso não aconteça. E nós estamos vendo o inimigo agindo de forma tão terrível. Ele tem destruído valores, tem destruído princípios e propósitos de Deus na vida das pessoas que são vulneráveis e que se deixam levar pelo seu engodo. Tem gente que deixa levar, qualquer proposta aceita.
qualquer situação, eles estão dizendo sim para o inimigo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus conta com você, Deus conta com a sua vigilância, ei, Deus conta com a sua vida no altar, Deus conta com a sua busca, ei, Deus conta com a sua adoração, Deus conta com a sua fidelidade. Entenda uma coisa, talvez você ache estranho, mas o inimigo vai nos atacar em dois momentos. Eu disse quantos? Quando você estiver fazendo o errado e quando você estiver fazendo o correto. Pegou? Nesses dois momentos ele vai te atacar. Quando você estiver fazendo o errado e quando você estiver fazendo o que é certo. Quando você estiver fazendo o errado, ele vai usar pessoas, situações e circunstâncias para te deixar pior do que você já está, para te deixar mal, para te fazer prostrar, para você não ter força para levantar. Ele vai fazer de tudo para você ficar desacreditado, frustrado, envergonhado. Ele vai fazer de tudo para te acusar, e te acusar muito, e deixar a tua mente totalmente perturbada, achando que não tem mais jeito para você. Quando você estiver fazendo algo errado, ele vai fazer tudo isso contra você. Mas quando você estiver fazendo o que é correto, ele também vai se levantar. Quando você estiver prosperando, quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver crescendo na presença do Senhor, crescendo em fé, crescendo em graça, crescendo em poder, quando você estiver conquistando, avançando, aí vai se levantar invejas, aí vai se levantar ciúmes, oposições, perseguições, acusações, vai se levantar todo tipo de situações para te distrair, para você desfocar das suas conquistas, para você se desfocar dos propósitos. Adversários podem se levantar, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Não é assim que a gente fala: eu estava fazendo tudo certo, por que deu errado? Por que o inimigo se levantou? Por que as coisas estão acontecendo? Porque você está fazendo certo. Está entendendo? Você está fazendo tudo certo, mas ele vai lutar para tirar você do certo. Ele vai lutar para fazer você desanimar do que é certo. Ele vai lutar para fazer você desestruturar-se emocionalmente e dizer: não adianta fazer o que é certo. É isso que o diabo diz. Mas deixa eu falar uma coisa para você: mesmo sendo atacado, mesmo sendo perseguido, faça o que é certo, porque aquele que te vê te recompensará, aquele que te vê em secreto te galardoará, aquele que te vê em secreto te abençoará. Ele trará respostas sobre todas as suas demandas, sobre todas as suas causas. E essas coisas acontecem nos ambientes mais variáveis. Acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece em casa, no meio da família que deveria te amar e te apoiar, acontece nos negócios, nos relacionamentos, acontece em todos os lugares. Quem está pegando? O inimigo sempre vai tentar nos deixar em desvantagem, mas quando isso acontecer, vá diante da corte celestial e conta tudo para ele, apresenta para ele a sua demanda. Quem conhece os seus direitos espirituais vive em vitória, em poder e em autoridade. Eu vou dizer de novo: quem conhece os seus direitos espirituais vive em vitória, vive em poder e vive em autoridade. É o próprio Deus que pede para que nos apresentemos diante dele com a nossa demanda. E eu gosto muito de Isaías 43, 26. Por favor, projeta para nós Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta tuas razões, para que eu te possa justificar. É Deus que está te chamando, é Ele que está dizendo: me lembre. Não que Ele é esquecido, mas Ele quer te ouvir. Ele está dizendo: me lembre, para que nós entremos juntamente em juízo. Apresenta as suas razões, para que eu possa te justificar. É Deus que está pedindo, é Deus que está chamando. Ele está dizendo: vem, me faça lembrar, e vamos entrar em juízo.
E quando entrar em juízo, você apresenta seus argumentos para mim, você apresenta as suas demandas. Ei, ao invés de você ficar aí contando os seus problemas para um e para outro, apresenta para Deus a sua demanda. Conta para Ele as suas demandas, conta para Ele o que estão fazendo com você, conta para Ele o que está acontecendo, conta para Ele sobre toda a injustiça. Deus quer que nós nos apresentemos diante dEle na corte celestial, para Ele tornar o nosso inimigo em derrotado diante da presença dele. Você se tornará o demandante, apresentará a sua causa, e o inimigo que se levantou contra você sairá de lá envergonhado. Quem está pegando? Preste atenção, olha o que diz Salmo 103, verso 6: o Senhor faz justiça e defende a todos os oprimidos. Quem está oprimido aí? Levanta a mão. Está sentindo a opressão? Deus faz justiça e juízo por você. Eu gosto muito do Salmo de número, por favor, projeta para mim Salmo de número 12, verso de número 5. Esse versículo me acompanhou muito tempo, e me abençoou muito tempo. Salmo 12, verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopra. Deus está dizendo, quando você apresenta o seu gemido, a sua dor, a sua demanda, Deus se põe de pé. Ele diz: eu me levantarei agora. Para quê? Para dar livramento, para salvar, para libertar, para te acudir, para te defender, e porém a salvo aquele para quem eles assopra. É porque Ele é o justo juiz que vê a sua demanda e Ele te defende, Ele defende a tua causa. Meu Deus, Jesus pagou um preço muito alto sendo injustiçado para nos tornar justos, justificados e dignos da graça e da misericórdia do Senhor. Salmo de número 50, verso de número 6, o salmista escreveu o seguinte: os céus anunciam a sua justiça, porque Deus é juiz. Deus está trazendo para a tua vida tempo de refrigério, e Ele está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou julgar a tua causa. O tempo de injustiça na tua vida acabou, o tempo de acusação acabou, o tempo de você assistir o teu inimigo prevalecendo acabou, o tempo de você andar debaixo de opressão acabou, o tempo de você olhar a injustiça e não poder fazer nada acabou, o tempo de você se sentir impotente diante do teu adversário acabou. Quem pode receber essa palavra? Quem pode acreditar nisso nessa noite? Levante a mão e dê glória. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que o tempo da tua dor está com hora marcada para terminar. O tempo de escassez está com hora marcada para terminar. O tempo dessa depressão na tua vida está com hora marcada para terminar. O tempo de choro, lágrimas está com hora marcada para terminar. Eu quero orar com você, eu quero fazer declarações proféticas com você. Por favor, põe-se de pé, vamos orar. Se você tem uma causa, se você tem uma demanda, vamos entrar comigo agora na corte celestial. Se você tem uma demanda, vamos entrar e vamos falar com o justo juiz. Vamos apresentar para ele tudo o que nos aconteceu e que tem ferido a nossa alma, tem machucado o nosso coração. Nós vamos declarar juntos. Você que precisa que Deus
entra na tua causa, que Deus faça justiça. Você que precisa que Deus te justifique, vamos orar, vamos orar. Se você soubesse o poder que tem uma oração verdadeira, sabe aquela oração que você põe muito sentimento nela? Tem aquela oração que você faz tranquilamente, declarando, mas tem aquela oração que você faz com sentimento. Eu confio muito nessa oração. Aquela oração que você faz sentindo a alma orando com você. Se prepara espiritualmente. Se prepara espiritualmente agora. Nós vamos entrar na corte celestial pela fé. É um lugar espiritual aonde não se acessa por meios físicos, se acessa por meios espirituais. Então feche os seus olhos e deixe o seu espírito acessar esse lugar. Deixe o teu espírito acessar esse lugar, porque neste lugar carne e sangue não entra, é o espírito que entra. Diga assim comigo: meu Deus, justo juiz, eu entro agora pela fé, em espírito, na suprema corte celestial, para apresentar ao Senhor minhas causas, minhas demandas, e eu declaro que o meu adversário está sendo notificado agora, porque de acordo com a tua palavra, ele não pode permanecer na minha vida. João 12:31 está escrito que ele está expulso, e é pelo poder dessa palavra que eu declaro ao príncipe deste mundo: você está expulso da minha vida e de tudo que é meu. Você está legalmente desalojado de todas as áreas da minha vida que você vinha ocupando. Sai agora de territórios que são meus. Você usurpou ilegalmente territórios que não te pertencem, e o tribunal divino, pelo poder da palavra, determinou, conforme o pacto que eu tenho com o eterno sangue de Jesus, que você deve desalojar-se imediatamente da minha vida, de forma irrevogável. E segundo está escrito em Provérbios 6:31, você deve restituir 7 vezes mais de tudo aquilo que você me roubou. Me restitua, porque está escrito que você deve me restituir 7 vezes mais. Eu reivindico tudo que foi furtado. Eu quero a restituição em nome de Jesus, porque o sangue dele fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue dele fala mais alto do que qualquer acusação contra a minha vida. O meu Deus é Pai amoroso, amigo fiel e justo juiz, e nenhuma justiça
estou diante da corte celestial, recebendo boas sentenças desse justo juiz. Eu tomo sobre mim a cobertura do sangue redentor do meu Jesus. Eu me torno totalmente livre de toda e qualquer condenação, e o sangue de Jesus é a minha defesa na corte celestial. Por isso eu condeno toda ação do inimigo contra mim, e eu ordeno: sai agora do meu chamado, da minha família, da minha casa, do meu casamento, das minhas finanças, da minha saúde, das minhas emoções. Saia agora, desaloja, em nome de Jesus, de Jesus. Será que você pode celebrar a tua vitória por um minuto? Celebra, 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 celebra a tua vitória, celebra. Levante as tuas mãos aos céus e sinta a atmosfera de leveza que os céus estão trazendo sobre a tua vida nessa noite.